Não pode, né? Que Moisés pegou tudo para a família dele. Imagina. E não deixou para os primos. Realmente tá certo. Mas, Tá certo esse raciocínio, não, Cora? não, mas tá escrito, na verdade, mas os livros falam que Korach, ele na verdade tinha um ponto muito especial, muito verdadeiro, até o ponto que eles falam que quando Mashiach chegar, Korach vai ter razão. Quando Mashiach chegar, Korach terá razão. Só que não era para aquela época. Não era para aquela época. Ele queria antecipar algo que não era. E ele sabia disso? Será que ele tinha consciência disso? Porque se ele não tem consciência disso... Não, ele não tinha consciência, não. Se ele não tem consciência disso, então ele estava pecando. Porque uma coisa é Moshe Rabbeinu subir aos céus e conseguir enxergar que quando Mashiach vier, né, Cora terá razão. Então, e ele descer e ter, né, a humildade de não abrir isso, né, somente compreender. A outra é você desafiar sem saber o que é o futuro e qual é a realidade concreta. Sendo que a Hashem já falou que tem que dividir. Né? Entendeu? Sim. Sim, muito interessante isso. Sim. Então, o Korach, ele estava pecando certeza. A questão é que a ideia que ele estava trazendo é uma ideia verdadeira. Ele estava pecando aquela, né, porque ele quis antecipar algo que não era o momento daquilo. Mas a ideia que essa ideia, enfim, que ele estava promovendo, que significa a ideia da igualdade total. Ele não queria que ele falou todo mundo é Cohen. Todo mundo, ele tem razão ou não tem razão? Todo mundo é Cohen ou não? Não tem razão. Não tem razão. Não, not yet. Você falou not yet. Not ou not yet? Not yet. Not yet? Então quer dizer que na essência todos somos iguais? Não, no futuro, quando o Mashiach vier, né? Mas isso se chama... Então... Entendeu o que você quer dizer? Sim, mas... Not yet, não pra gente, né? A gente continua, não pode, né? Essa igualdade ainda não pode. Mas quando o Mashiach vier, aí sim poderá. Então, not yet. Segura a bola. Seguremos nossa onda. Certo. Mas assim, então existe a ideia na Hassidut com relação à essência e vamos chamar assim, essência e qual seria o outro nome que nós, enfim, é sempre o nome que eu procuro, né, que eu procuro encontrar um melhor nome para isso, mas essência e a prática, essência e sentimentos revelados, se a gente pode chamar assim. Significando que existe aquilo que nós somos na nossa essência, existe aquilo que nós somos na prática. São duas coisas separadas. Então, chama Kochot HaNe'elamim, forças ocultas da alma, e essência da alma. Forças ocultas da alma, forças ocultas da alma e essência da alma seriam duas coisas separadas. Então, na essência todos somos iguais, sim, literalmente. Só que a gente ainda não está nesse nível de essência. Sim. Nós não estamos ainda, não alcançamos ainda esse nível de essência. Sim. Nós alcançamos o nível de prática. Tem forças reveladas, prática, forças ocultas que nós também podemos alcançar, mas isso é tudo aí, nesses tem divisão. Entre forças ocultas, forças reveladas, entre um e o outro tem diferenças. Então, por isso, um Kohen, né, ele é Kohen, na verdade, porque ele tem forças ocultas, que nós não podemos, obviamente, enxergar, obviamente, é só Hashem que pode atribuir e falar quem tem, quem não, mas que por isso, então ele é Kohen e o outro não é Kohen.
Mas na realidade, na essência, um Kohen e um não Kohen seriam iguais. Quer dizer, a diferença de um Kohen para um não Kohen não está na essência, mas sim está na força revelada. E na força revelada às vezes não tem nem tanto, mas nas forças ocultas, sem dúvida. Nas forças ocultas ele tem uma diferença, que somente ele pode alcançar essa força e o judeu comum não teria. A não ser se ele alcançasse o nível de essência, mas a gente não tem como alcançar o nível de essência. Então, já que a gente não tem como, nós não temos como alcançar o nível de essência, por isso a gente não tem como ser Kohen. Somente o Kohen poderia ser Kohen, porque ele não precisa alcançar esse nível de essência, ele pode alcançar esse nível de forças ocultas, que para ele já tem essas forças ocultas de um Kohen. Um judeu comum não tem forças ocultas de um Kohen. Ele tem forças ocultas de uma pessoa, de um judeu comum. Então, vamos chamar assim, até na realidade, vamos chamar assim, trazendo para o assunto prático, né, para nossa, um ser humano, um ser humano é diferente na essência do outro ou não? Na essência, você diria? O que significa na essência? Na formação do intelecto. Mas isso não é essência, então. Isso é formação. Isso já é uma revelação, uma manifestação de como a pessoa se sente. Não, pode ser da alma, da mente, do que for, mas é uma formação, já não é a essência da pessoa. Tá. Não, então na essência todos são iguais. Exato, isso chama forças ocultas, exatamente. Na essência todos são iguais, na força oculta tem essa diferença entre as pessoas. Sim. Todos poderiam ser Michael Jordan? Enfim, todos podem ser um cara em primeiro lugar. Eu não, definitivamente. Mas é isso que na essência, assim, porque não existe uma diferença na essência entre você e ele. Sim. Existe uma questão de como da formação prática, de como talvez ele tenha uma força oculta dentro dele. Que ele conseguiu manifestar, enfim, talvez na nossa... Canalizar, né? E talvez você, no momento, você não esteja aqui na sua força oculta, mas na sua essência, certeza que você tem, porque não tem alguma diferença entre o ser humano e o outro, na questão da essência. Não existe... então a essência de um é diferente da essência do outro? Não faria nem sentido dizer isso. Que o ser humano tem uma essência diferente, a essência é a mesma. Existe uma força oculta que um tem e outro não tem. Aí pode manifestar, essa força oculta pode não manifestar. Mas... Sim. Então aí, aqui que você pode me falar é o seguinte, que você não tem como atingir a sua essência. Isso até pode dizer que o ser humano não tem como atingir a essência dele. No momento. No momento. Eu lembrei do Freud. Freud fala disso. Freud explica a psicanálise como tem o ego, que é a essência. Não, desculpa, tem o id, que é a essência. O id é a essência. Tipo, é o que tem de primitivo, mais primitivo dentro do homem. E aí tem o ego, que é o que o homem aprende vivendo, né? Então, ele aprende como se comportar e como sobreviver. Então é o ego, ele faz de maneira de maneira involuntária ele vai fazer. Se acabar toda a comida do planeta Terra, ele vai achar uma árvore, vai lá e vai comer. Isso é o ego, né? Controlado pelo id, que é o instinto primeiro. E o superego é o que trava. Por exemplo, acabou toda a comida do mundo, eu não vou saquear o mercado. Por quê? Porque meu superego fala que não pode. Então, assim, nessa reflexão, né, psicanalítica de Freud, faz sentido a gente falar que realmente, na essência, todo mundo é igual, né, o ser humano. Todo mundo é igual. O ego não foi moldado para manifestar no superego as minhas características de Michael Jordan, por exemplo. Entendeu? Mas na essência somos iguais. Freud. Interessante, porque eu acho que estudando ele, né, eu vejo muita coisa da Torá. Eu vejo muita coisa da Torá, mas que ele usou de outra forma, sabe? Ele usou de maneira acadêmica, científica, mas tá lá. Mas isso tem a ver muito com a essência.
É muito interessante, profundo, enfim, conhecer, e sem dúvida que são ideias, são as mesmas ideias, enfim, são as mesmas ideias, obviamente, talvez de maneiras diferentes. Abordadas de maneira diferente. Agora, você falou a palavra ego, né? Ego é justamente a ideia de forças ocultas. No nível do ego começa essa diferença entre forças ocultas. Mas no nível que antecede o ego, seria o superego? O id. Enfim, o nível que antecede o ego. Então, nesse nível, não tem diferença entre... Não tem. Não tem. Então, por isso, né? Mas aí a gente vai chegar, né? Eu sempre falo isso, enfim, mas a gente vai chegar na ideia do direita e esquerda. A gente deve ser de direita ou de esquerda. Mas por que a esquerda não funciona? Por causa disso, porque a gente não consegue atingir a essência. Se a gente atingisse a essência, a esquerda iria funcionar. Exato. Você quer atingir a esquerda, você quer atingir, vou dar um nome da ideologia. Você quer alcançar o socialismo, mas você quer usar um pouco do capitalismo para chegar no ápice do socialismo. Não dá, amigo. Não dá. Você está corrompendo o negócio. Não dá. Ou você é capitalista e você torna esse capitalismo um pouco mais social e humano, ou você é socialista e você nega que o capital tem esse poder destrutivo dentro da sociedade, né? Não pode pegar eu vou fazer uma feijoadinha aqui de ideologia. Não pode fazer feijoada de ideologia, senão vira uma confusão, vira a China. Certo. Sim. Porque a China... A gente quando estuda, né, ciências políticas, a China a gente não consegue classificar. Diz que no papel é socialista, comunista, mas na prática ela tem características capitalistas e socialistas. Ela tem os dois, né? Para forçar a população é socialista. Para a divisão de capital ela é capitalista, porque tudo tem que ir para o governo. Então isso é desvirtuar, né? Aí não pode desvirtuar. Porque pelo menos nisso, voltando para nossa reflexão, pelo menos nisso Freud foi, acho que honesto, né? Eu acho que foi honesto. Consegui ter essa... Em colocar em pratos limpos, sabe? Tipo, colocar de maneira transparente. Ele tem coisas que eu acho pontos que ele não deveria ter entrado, mas, enfim, ele era médico e tudo mais, o período dele foi revolucionário. Mas falar, né, do id, do ego... são conceitos que a gente estuda, né, no judaísmo, com outras denominações, foi muito original, né, porque ele trouxe para o mundo um conceito que até hoje é estudado, né. Não é à toa que era judeu. Sim. Rebelde, mas era. Pontuemos, né, diga-se de passagem. Um tanto rebelde. Desculpa. Rápido, ganhei. Lá? Sim, mas daqui nos traz justamente essa ideia. A história de Korach tem uma lição eterna ainda hoje. Alguns acreditam que por causa da unidade e da paz é permitido abrir mãos de divisões diferentes. Divisões entre homens e mulheres. Em nome da paz? Entre opiniões e crenças entre Israel e as nações e similar. Aprendemos com a história de Korach que tais atos não apenas não trazem unidade, mas levam à separação dos corações. Sim. Coisas que por sua própria natureza precisam ser separadas, como fogo e água, não podem trazer bênçãos, exceto quando elas estão de fato separadas. E este é o caminho para a verdadeira unidade e a verdadeira paz. Ele quis trazer o que? A abolição das divisões entre os vários tipos do povo de Israel.
Ele achou que isso aqui, enfim, qual sentido faz que você tem divisão dos sacerdotes, levitas, israelitas? Entre os próprios sacerdotes tem o sacerdote lei, tem o sumo sacerdote, o sacerdote comum. Então ele fala, não era uma divisão arbitrária, esta é uma divisão divina entre as várias almas do povo de Israel. Que ele nos traz também. A explicação para isso está implícita nas palavras de Moisés, nas palavras de Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu falou de manhã e o Senhor Hashem, né, ele saberá. Hashem vai mostrar. O Medrash interpreta, quer dizer, de manhã. O Medrash fala, Moshe disse a eles, os limites da parte de Deus em seu mundo. Moisés está falando para eles os limites que Hashem criou, que Hashem criou no seu mundo, os limites da parte de Hashem, por parte de Hashem, que tem no mundo, que tem em seu mundo. Você pode ter um dia e uma noite juntos, quer dizer, você tem noite e tem dia, são coisas limitadas e que Hashem separou entre eles. Se você pode adiar a mesma distinção de Deus, você pode a mesma distinção que Deus fez entre o dia e a noite, então você pode cancelá-la, enfim. Se você vai poder fazer, né, fazer a distinção, conseguir fazer, aqui no caso, adiar a mesma distinção, quer dizer, juntar essa separação que Deus fez entre o dia e a noite, então você vai poder cancelar essa divisão que Deus fez no povo judeu. Mas, uma vez que a natureza é que existe distinção, e essa distinção você não consegue mudar, assim também a separação que Deus fez no povo judeu, também não tem como mudar. Também não haveria como mudar. Sim. Então, mas a ideia, talvez profunda, né, de Korach, para defender o Korach de acordo com essa... E como a gente sempre fala, que tudo tem a ver com a era messiânica. Na era messiânica, então ou seja, tudo que está acontecendo hoje em dia de maneira errada, na realidade é uma preparação para a era messiânica. É uma coisa um pouco delicada, mas... saber como funciona isso daqui, saber como funcionaria essas ideias. Porque, de acordo com o que nós estamos falando, Moisés, no momento a gente deve fazer o caminho de Moisés. Quando o Korach chegar, nós vamos fazer o caminho de Korach. Mas, como pode ser? Se a Torá é eterna, como vai fazer? Essa é a grande pergunta que sempre tem. Enfim. Essa é a grande pergunta que sempre tem, enfim, que eu tenho também contra a minha visão, né, que é uma visão, enfim, justamente de ter essa transformação para outra coisa. Mas como fica? Moisés é eterno, a Torá de Moisés é eterna, então como vai ter essa mudança final? Mas de qualquer maneira a ideia seria que Moisés é por enquanto, e depois, quer dizer, por enquanto, antes da vinda messiânica, é o caminho de Moisés, e depois vai ser o caminho de Korach. O caminho de Moisés é um caminho da distinção, que tem diferenças. O caminho de Korach é o caminho da igualdade total. Então toda essa igualdade de gênero que está acontecendo hoje em dia, igualdade de tudo, enfim, que vai contra a Torá de Moisés. Só que ela é errada para hoje em dia, proibido 100%, mas ela é uma preparação para a vinda messiânica, onde lá sim vai ter toda essa igualdade. Onde lá sim vai haver a igualdade total. Não vai haver, de acordo com isso, não vai haver separação entre, enfim, Cohen e Israel, enfim, no caso, mulheres e homens, não vai haver rico tanta essa pobre, certo. Desigualdade social. Sim, tudo vai se manifestar, todo mundo vai manifestar a essência, que a essência é única, só o Criador, então tudo é uma coisa só. Agora, sem dúvida, é uma coisa profunda, enfim, para a gente conseguir entender, explicar, de uma certa maneira. Se diz que vai haver uma mescla entre os dois, enfim, entre a ideia de Korach, que mas, enfim, o que isso aqui significa, mas que vai se revelar em cada um, na verdade, a essência. Então, por um lado, para a gente falar que vai continuar com uma ideia de Moisés, então sim vai haver ainda as distinções, mas todo mundo vai perceber que, na verdade, está dentro da essência. Todo mundo vai sentir que a essência está dentro dele. Então vai haver a essência que todo mundo é igual e, ao mesmo tempo, entendendo que essa essência é que está, enfim, manifestando essas divisões. Hoje em dia a gente só sente a divisão. Quando o Mashiach chegar, a gente vai sentir como, na verdade, a gente está manifestando uma coisa só. É uma essência só que dela está vindo essas diferenças.
uma coisa profunda na Hassidut, enfim, como pode ser que de Deus vem duas coisas, Deus é uma essência única, e como pode ser que dele vem duas, mas de qualquer maneira, então seria um pouquinho essa ideia aqui, do próprio, de uma própria, todo mundo vai sentir, na sua subdivisão, vai sentir a essência divina, vai sentir que na verdade só existe uma coisa, todo mundo está fazendo, servindo ao Criador só, e todo mundo está manifestando essa mesma essência. Por mais que cada um de maneira diferente, cada um está manifestando a mesma essência. Então por isso, enfim, essa ideia seria a ideia de Korach. Korach, ele queria trazer a ideia da igualdade, só que sem dúvida que naquele momento isso foi algo equívoco, algo errado. O mundo não estava preparado para isso. Mas quando o Mashiach chegar, aí a gente vai sentir como na verdade tudo é somente o Criador, tudo é somente a essência divina, e por isso sim vai ter, de acordo com essa ideia, enfim, todo mundo vai poder ser Kohen. Essa seria a pergunta, será que todo mundo vai poder ser Kohen, que nem Korach queria falar, enfim. Korach queria falar que todo mundo poderia ser Kohen. Será que de fato todo mundo vai poder ser Kohen quando o Mashiach chegar? Já que Korach vai estar certo, todo mundo vai revelar a essência, então será que cada um vai poder então ser Kohen? De acordo com a ideia que nós estamos falando, essa é a proposta de Korach. Revelar a essência em todo mundo na essência é igual, todo mundo pode ser Kohen. Todo mundo pode ser Kohen Gadol. Na Torá de Moisés, sem dúvida que isso não é possível. Porque não tem como a gente chegar, só tem como ter um que na essência é Kohen Gadol, que consegue chegar a esse nível. Essa é uma ideia muito, enfim, acho que interessante no sentido filosófico, enfim, será que vai ter essa possibilidade de todos servirem a Deus dessa maneira, de serem Kohen Gadol, já que vai ser... né? Não, tudo bem, na verdade assim... Não certos então, outros povos. Essa é uma outra questão, na verdade. Essa é uma outra questão que vem junto, não tenho nem... que vem junto, você vem junto. É uma questão bem delicada. O Rebbe também na sua Sikha ele trata sobre, enfim, uma... E agora, peraí, que chato. Eu tinha que saber